É ver em cada dia um novo dia pra viver. E em cada anoitecer, com as bênçãos do luar, sonhar. Olá, jovens de todas as idades, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Falando ao Jovem, do Grupo Espírita Irmã Sheila, que estamos fazendo nesse período de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19 que estamos vivendo aqui no ano de 2020. Né? Caso você não esteja vendo esse vídeo em 2020, é por isso que demos início a essa série de vídeos aí, né? Que está sendo muito frutífera. Então eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, né? Como eu falei, a jovens de todas as idades, porque você não precisa ter 15, 14, 16 anos para ser jovem, né? A juventude nossa está na nossa mente, não no nosso corpo. Então, e para dar início mais a esse vídeo, para começar mais um vídeo aí, nós vamos falar de um tema que nos últimos tempos, e principalmente agora nesse período de isolamento social, anda repercutindo bastante, principalmente nas redes sociais, mas então anda se falando bastante sobre isso, que é o quê? Relacionamentos abusivos, né? Assim, falando há muitos anos sobre essa questão de relacionamentos abusivos, ou como jovens gostam de falar, aí eu já escutei alguns jovens falando, relacionamentos tóxicos, né? Que basicamente são a mesma coisa. Mas então a gente vai falar sobre esse tema que está muito aí para todo mundo falar, e vamos colocar uma pegada espírita sobre o que o espiritismo pode nos falar e nos ajudar em relação a essa questão aí, né? Mas o que é o relacionamento abusivo? Quando começa, né? O que é o relacionamento abusivo? Então, um relacionamento abusivo é uma relação entre duas pessoas, geralmente, onde você tem um abuso, seja ele físico, seja ele emocional, de uma pessoa sobre a outra, tá bom? Porque a gente tem que entender uma coisa: quando você tem um relacionamento com alguém, tá? Sempre nesse relacionamento, uma dessas pessoas que estão ali, ela vai exercer uma posição não de dominância, tá, gente? Nem de superioridade, mas uma relação de liderança sobre aquele relacionamento, que é a pessoa que, de certa forma, como vai conduzir aquele relacionamento, aquela vivência daquele relacionamento ali, né? E o relacionamento ocorre quando essa pessoa que tem essa função de liderança, isso é algo natural de acontecer em qualquer tipo de relacionamento, vai sempre ter daquelas pessoas, vai ter essa relação de liderança em relação a outra, ele vai exercer essa função de liderança de forma excessiva e incorreta, tá? E de que forma que ela vai exercer de forma excessiva ou incorreta? Ela vai exercer de forma através de uma agressão física, através de uma violência psicológica, né? Em relação a palavras, atitudes, em relação a gestos que a pessoa vem a fazer. Essa violência pode ser de cunho sexual ou ela pode ser de cunho financeiro, tá? A gente vai falar de cada uma delas ao longo do vídeo, tá bom? E essa violência, ela geralmente é mais comum, sempre que a gente ouve falar de relacionamento abusivo, né? A gente logo vem à nossa cabeça a ideia de um casal, né? De duas pessoas que estão no relacionamento amoroso e que acaba sendo abusivo em relação ao outro. Porém, um relacionamento abusivo ele não se caracteriza somente por essa questão de relacionamento amoroso, tá bom, gente? Ela pode ser dentro do quê? De uma relação familiar, por exemplo, pais e filhos, né? Às vezes um pai ou mesmo filho, pode acontecer algum filho, vai exercer uma posição de um abuso, vai exercer um abuso em relação ao outro dentro desse relacionamento familiar. Pode ser uma relação entre amigos, tá? Eu mesmo já vi isso acontecer, isso realmente acontece dentro de um relacionamento entre amigos, em que um vai exercer, às vezes, esse abuso, muitas vezes psicológico, mas também físico em relação ao outro. E também pode acontecer numa situação profissional, em que um empregado um chefe vai exercer sobre o empregado um abuso psicológico, emocional e tudo mais, tá? Então, o abuso, ele não caracteriza somente dentro de um relacionamento amoroso, ele pode existir fora de um relacionamento amoroso. É lógico que o mais comum, quando a gente ouve falar, justamente a gente pensa o quê? No relacionamento amoroso, né? Um casal ali. E só um adendo que eu quero fazer, quando eu vou falar de relacionamento amoroso, tá? Eu não estou falando aqui especificando sexos, tá bom? Independente de quais são os sexos ali, os homens, as mulheres, homem e mulher, tá? Que estão se relacionando, tá bom? Porque ele pode acontecer em qualquer tipo de situação.
tá? Não é exclusivo o relacionamento abusivo, ele não é exclusivo de um sexo ou de um tipo de relacionamento específico. Ele pode acontecer independente do tipo de relacionamento no qual aquelas pessoas convivem ali, tá bom? E outra característica que os relacionamentos abusivos eles também têm é que eles são caracterizados muito pelo controle e dependência, tá? Então, ou seja, um vai exercer uma forte influência sobre o outro, né? E essa influência que criando um vínculo que vai ser às vezes muito difícil de ser quebrado, de ser destruído, desmanchado ali, tá bom? Desculpem. E esse controle, ele vira essa situação de controle e dependência vira uma obsessão mesmo, né? Uma situação em que é difícil desvincular. Eu comparo muitas vezes um relacionamento abusivo entre duas pessoas a uma dependência química mesmo. Comparo a uma dependência de drogas. Porque um fica tão dependente do outro e essa dependência ela pode ser mútua, né? Geralmente vai ser mútua entre a vítima e o abusador ali. Né? Vão ser mútuos entre eles essa dependência, de qual um não consegue se livrar do outro, né? Isso vai nos remeter a causas espirituais e tudo mais, mas a gente vai voltar a tocar nesse assunto daqui a pouquinho, tá bom? E uma outra coisa que a gente também tem que levar em consideração quando a gente fala de relacionamento abusivo é que quando a gente ouve falar isso, fulano tá numa relação abusiva com ciclano. Primeira coisa que nos vem à mente é o quê? Agressão. Agressão física, né? Em que um bateu no outro, houve um empurrão, aquela briga e tudo mais. Primeira coisa que a gente vai imaginar, que a gente vai imaginar é justamente isso, essa agressão física aí. Porém, como eu falei anteriormente, esse abuso ele pode ser caracterizado por outros fatores que não uma relação agressiva, uma agressão mesmo. Tá? E que fatores vão ser esses, né? Como eu falei anteriormente, fator psicológico, sexual e financeiro também vão ser relacionados ali. Inclusive, no mesmo relacionamento abusivo, você pode ter todos esses fatores. Você pode ter agressão física, você pode ter uma agressão psicológica, que geralmente elas vão caminhar juntas, uma agressão sexual e financeira. Certo? Só que um abuso também. Só que o grande problema das outros tipos de abuso, financeiro, sexual e o abuso psicológico, muitas vezes eles são difíceis de serem identificados dentro de um relacionamento abusivo. É porque a violência ela fica muito escancarada, né? Ela deixa marcas, então ela é muito característica, é muito fácil identificar essa questão da violência física aí. Só que a violência psicológica, a violência sexual, financeira, elas são mais discretas e às vezes aquelas pessoas elas vivem num relacionamento por muitos e muitos anos. Esse relacionamento às vezes nem é violento no sentido de agressão física, mas é um relacionamento abusivo, tóxico, né? E não se veem como dentro dessa relação. E o que caracteriza, por exemplo, um relacionamento abusivo de forma psicológica? Em de palavras, de gestos, de atitudes que as pessoas abusivas vão ter em relação ao seu parceiro naquele relacionamento ali, né? Então, ou seja, uma agressão verbal. Você é gorda, você não se arruma direito, você é preguiçoso, sem mim você não vai ser nada, né? Esse tipo de coisa, tudo isso caracteriza um abuso psicológico, porque aquilo vai entrando tanto no psicológico da pessoa, vai se entrando tanto na mente dela, que ela começa a achar que ela é realmente aquilo do qual ela é taxada pelo abusador ali, né? Então, ou seja, aquela pessoa ela mesma começa a entrar o quê? Ela para de ter amor próprio, ela deixa a autoestima dela, vai lá embaixo e ela começa a encarar que ela é o que ela está sendo acusada de que ela é. Só que na verdade isso aí é o quê? É o abuso psicológico acontecendo aí. E muitas vezes o próprio abusador, o agressor, ele não percebe também que ele está sendo isso. Para ele é uma atitude normal. Por que é uma atitude normal? Às vezes ele vem convivendo em uma família onde isso acontecia e ele via isso como uma situação normal. Ou ele mesmo, em algum momento, em algum outro relacionamento do passado, foi abusado também dessa forma. Ele estava no papel de vítima nesse relacionamento. E ele acabou interiorizando tanto isso que ele acabou, num próximo relacionamento,
externando o quê? Não como vítima, mas como agressor dessa forma, tá? Então, tudo isso pode gerar, e essa questão pode gerar essa questão de abuso psicológico. O abuso sexual, tá? E quando eu falo de abuso sexual, galera, é um assunto muito delicado. Por quê? Porque o abuso sexual dentro de um relacionamento, o que ele vai ser? É aquela obrigatoriedade em que os parceiros se têm, de que um deve transar com o outro, um deve fazer sexo com o outro, tá? Nós não devemos transar quando a gente não está com vontade com o nosso parceiro, tá? Isso é a primeira regra de convivência. Então você, jovem, que estiver assistindo isso, tem isso em mente, tá? Você não pode obrigar que o outro transe com você, tá bom? Por quê? Porque às vezes não é o momento, não é a hora, você não está numa situação propícia para isso, tá? E às vezes o relacionamento, o abuso sexual dentro de um relacionamento, ele vai acontecer. Por quê? Porque às vezes um quer obrigar o outro a fazer sexo. E o outro se vê nessa situação de que ele, nessa obrigação, e ele acaba o quê? Transando, né? Transando sem ter a vontade real de querer fazer aquilo. Isso, galera, isso é estupro, tá bom? Eu quero deixar bem claro que vocês entendam. Isso é estupro. A gente pode caracterizar esse tipo de situação como um estupro, tá bom? E a dependência financeira é o quê? Às vezes aquela pessoa que está naquele relacionamento amoroso, ele às vezes não tem muito estudo, não tem muita educação, no sentido de educação acadêmica, e o outro, né? Aquele que é o abusador, é o que trabalha, é o que provê para casa, e aquela pessoa, ela percebe que se ela se livrar, se ela se separar, né? Se eles se separarem, ela na cabeça dela vai passar fome, ela não vai conseguir se manter, que ela não consegue trabalhar e tudo mais. Então o outro fica assim, olha, sem mim você não consegue nada, eu que te sustento, eu que te banco e tudo mais. Isso é o quê? É uma agressão psicológica juntamente com uma agressão financeira, né? E o que vai caracterizar essas situações de agressão, né? Alguns sinais, né? Então eu vou passar alguns sinais aí. Ciúme excessivo de tudo e de todos, porque é o seguinte, uma coisa que a gente tem em mente, todo relacionamento amoroso vai gerar um fator de ciúme, tá? Vai sempre acontecer, isso é normal. Só que quando esse ciúme é muito excessivo, muito intenso, você tem alguma coisa de errado aí, tá bom? Falta de respeito às opiniões do outro, constrangimento, uma desconfiança constante, como fala? Ameaça, tudo isso, né, irritações, agressões físicas, tudo isso é uma característica o quê? De um relacionamento abusivo tá acontecendo ali. Então se você estiver passando por isso, ou se você estiver cometendo alguma dessas situações, pode ficar ligado que ou você está sendo vítima de um relacionamento abusivo, ou você está sendo uma pessoa abusiva dentro do seu relacionamento. Tá bom? Uma outra coisa também que eu quero falar é o seguinte: muitas vezes quando a gente fala de relacionamento abusivo, como eu falei anteriormente, logo a gente vem à mente a ideia é o quê? De um casal, né? Geralmente um homem e mulher, onde muitas vezes o homem vai gerar um abuso em relação à figura da mulher. Isso muitas vezes ocorre, né, por fatores culturais, como eu falei, financeiros, uma série de fatores que eu não vou entrar, senão o vídeo vai ficar assim, muito extenso, tá? Mas a gente tem que ter uma noção e ficar ligado com uma coisa: o abuso não acontece mais, pelo menos que a gente vê, mais de homens para com mulheres. Porém, acontece também, às vezes até mais do que a gente imagina, ao contrário, de mulheres para com homens. Algumas semanas atrás, da gravação desse vídeo, eu estava lendo um artigo, uma reportagem no site da BBC, acho que foi isso mesmo, de um rapaz, de um jovem, né, que ele vivia um relacionamento abusivo com a sua esposa. E nesse caso, era a esposa que agredia fisicamente, psicologicamente, o jovem. Esse jovem não era tão jovem, né? Tinha uns 20 e poucos anos, né? Ele ficou 30 anos, ele casou muito novo, com acho que 18 ou 20 anos com essa mulher, que era um pouco mais velha que ele. E essa mulher, ela abusava fisicamente desse rapaz, né? Inclusive, ela obrigava ele a fazer sexo com ela. Aí você pensa, nossa, mas como que o homem vai deixar, vai ser abusado dessa forma, né? Mas galera, a gente tem que pensar o seguinte:
a agressão, o abuso dentro do relacionamento, ele vai acontecer muitas vezes, ele vai começar muitas vezes com agressão psicológica. E é da agressão psicológica que muitas vezes vai partir para uma agressão física ou sexual. E é isso que acontecia. Essa mulher, essa esposa desse cara aí, ela ela deixou o psicológico dele tão abalado de tal forma em que ela conseguiu obrigar ele a transar com ela. Basicamente ela estuprava ele, no caso, não é? Então, assim, a gente percebe que isso aí não é algo exclusivo dos homens. E os homens muitas vezes têm muito mais dificuldade em lidar com esse tipo de relacionamento que as mulheres. Né? Por quê? Porque eu fico com aquele estigma, mas você é homem, por que você deixou ela te bater? Por que você deixou ela te agredir? Né? Porque o homem tem muito esse estigma de que eu sou homem, eu sou forte, eu não choro, eu não vou deixar aquela pessoa, ninguém passa por cima de mim. E muitas vezes isso é uma fachada que nós, homens, muitas vezes temos em relação a isso e que vão gerar o quê? Esse tipo de situação de agressão perante nós, uma situação, uma relação amorosa aí, tá? Então isso pode acontecer, foi tema de matéria, uma matéria que foi bem repercutida, né, nas redes sociais e tudo mais em relação a isso aí. Tá? Então isso pode acontecer. Mas o que o Espiritismo vai nos falar sobre essa questão de relacionamentos abusivos, né? O que ele vai nos trazer? Enfim, a doutrina espírita ela vai prezar sempre o quê? Pelo respeito e o companheirismo dentro de uma relação. Tá? Tanto é que existe aquela passagem, né, que Jesus fala, né, não separeis o que Deus uniu e tudo mais. Quando ele está conversando com os sacerdotes lá no templo, né, eles falam a questão da separação, né, quando que é lícito um homem se separar da mulher e tudo mais. Né, e Jesus dá uma explicação para eles lá a respeito disso. Mas o que a doutrina espírita vai nos trazer a respeito disso? Primeiramente, a doutrina espírita ela vai prezar o quê? Pela união das pessoas, tá? Pelo companheirismo e pelo respeito. Então, em qualquer relação que a gente for ter, seja ela amorosa, profissional, de amizade, familiar, a gente deve sempre pautar pelo respeito, pelo companheirismo, tá? Por outra pessoa, tá certo? O amor, a doutrina espírita, ela vai focar sempre nessa ideia de que o amor vem sempre em primeiro lugar, antes de qualquer outro tipo de coisa, certo? Então, dentro dessa questão, dentro dessa ideia que a doutrina espírita vai nos trazer pra gente, o que ela vai falar? Se houve uma ruptura ali, se há um relacionamento abusivo, e não há um amor, tá? Por mais que a gente fala, por mais que aquele agressor fale, eu te amo, eu não quero ficar sem você, não existe um amor de verdade ali, existe uma obsessão. Talvez até de cunho espiritual que está influenciando aquele relacionamento ali, de obsessores agindo sobre aquele agressor, para que ele se torne cada vez mais dependente daquela pessoa do qual ele vitimiza ali, tá? Então sempre vai ter um componente espiritual associado aí, mas também a gente tem que ter em mente que se isso está acontecendo não existe um amor verdadeiro, tá? Então se você está vendo esse vídeo aqui agora, percebe que você está sendo um abusador, seus atos, suas atitudes, você está sendo uma pessoa abusiva, será que você ama de verdade essa pessoa? Hein? E você que está se percebendo que alguém está te fazendo isso com você, será que você realmente está amando aquela pessoa que está te agredindo ali, fisicamente, psicologicamente? Talvez a relação de bem-querer ainda exista, tá? Você gosta dela, você quer que ela seja uma pessoa boa, mas por mais que exista essa relação de bem-querer ali, nada vai superar o quê? Essa ideia de agressão física, tá? Então, o Espiritismo ele não necessariamente vai condenar a ideia de separação, principalmente quando a separação ela vai vir associada a essa situação aí, como eu falei para vocês, de uma agressão física, de violência associada, tá? Por quê? Porque se você está num relacionamento e esse relacionamento está abusivo, às vezes é melhor que vocês se separem, que aquele relacionamento termine, do que você continuar junto e contrair novas dívidas espirituais ali. Tanto aquele contra você, quanto você contra ele também. Porque às vezes aquela vítima, de tanto ela ser agredida, uma hora ela acaba o quê? Uma hora ela acaba agredindo o agressor. Então isso pode vir um homicídio, pode vir uma situação, um suicídio. Tá? Então a gente vai acabar contraindo novas dívidas aí. Tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas situações de agressões físicas aí.
Então o Espiritismo ainda vai condenar. Se você vive num relacionamento assim, e aquele relacionamento está abusivo, a melhor coisa que vocês fazem é cada um seguir seu canto. Se você está passando por um problema desse, procure ajuda, procure, se agressões físicas relacionadas, denuncie, procure alguém que possa te ajudar. Tá? Hoje existem mecanismos para isso, mesmo no nosso país, que podem auxiliar pessoas assim. Tá? E se você se identifica como alguém que está sendo agressor em relação ao próximo, a pessoa que você convive ali, procure um tratamento, procure ajuda, tá? Auxílio psicológico. Isso vai te ajudar a resolver essas situações, tá bom? Não vou me estender muito, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Mas eu espero que tenha servido para auxiliar vocês aqui. Foi mais uma orientação, uma conversa aqui mais descontraída, tá bom? Porque se eu for falar mais sobre esse tema, mais profundamente, o vídeo vai ficar muito longo e não é o nosso intuito de deixar o vídeo muito longo, tá bom? Então eu quero que todos fiquem com Deus, tá? Vamos sempre pautar nosso relacionamento aí pelo amor, carinho e respeito. O principal de todo relacionamento é o respeito. Por quê? Porque com respeito vem o amor, vem a confiança, tá bom? E é isso que eu tenho a falar para vocês hoje, tá? Espero que tenham gostado. Espero vocês nos nossos próximos vídeos aí, tá bom? Fiquem com Deus e tenham aí um ótimo dia, uma ótima semana, tá? Um abraço a todos.